Momento do Discipulado. Discipular a todos, mas sem transigir com a justiça. Vamos procurar entender isto. O que é discipular a todos? Afinal, quem são esses todos? Nós só podemos discipular quem se decidiu. E ao se decidir, nós temos que acompanhar uma pessoa na sua decisão para garantir que ela saiba o que está decidindo. O que ela está fazendo é o que não acontece nas igrejas. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, pronto, aceitou. Tantos aceitaram Jesus, que bom, tantos aceitaram Jesus. Não é assim. O evangelho tem que ser anunciado, explicado, as 4 leis esclarecidas, a questão de justiça diante de Deus, o arrependimento de pecados, a convicção de pecados da vida passada, a crença em Jesus para perdoar os pecados e justificar a pessoa, isso precisa ser esclarecido. Se não foi antes, precisa ser na hora. A pessoa está decidida. Alguém que tem conhecimento da Bíblia tem que ir lá e conferir que decisão é essa que ela tomou. Eu não vou nunca esquecer, quando eu, há 50 anos atrás, dirigi um grupo de jovens e nós convidamos, na época, o seminarista Mauro Israel Moreira, que era seminarista da primeira igreja batista de São Gonçalo. E ele, então, pregou para nós naquele grupo de jovens. Pregação bem batista, no final fez o apelo, e eu não sei se mais alguém, mas uma menina levantou a mão. E nós ficamos muito felizes porque ela era conhecida como ateia e muito dura de coração. E eu fui conversar, que bom, parabenizei, você tomou decisão. Não tomei não. Escuta, mas você levantou a mão e tal. Ela disse, não, ele perguntou quem queria, eu quero, mas não decidi nada não. Eu achei muito interessante. Levantar a mão, ela levantou e alegrou a todo mundo que a conhecia, mas não era decisão nenhuma. Assim é em muitas campanhas, em muitas igrejas. Mãos levantadas, a pessoa vai lá na frente. Mas o que ela entendeu? Qual foi a decisão dela? Já era crente, estava afastada, voltou. O que ela entendeu ao voltar? Que arrependimento ela teve? Isso precisa ser acompanhado. A decisão tem que ficar clara. A pessoa deixou a velha vida e quer a vida nova e tem que começar imediatamente o processo do discipulado. Quem vai discipular essa pessoa? Normalmente quem já começou a evangelizá-la, mas se não, uma outra pessoa que tiver amor vai assumir aquela pessoa e imediatamente cuidar dela. Não é uma vez por semana, de vez em quando, não, é continuamente. Nas primeiras semanas, todo dia, tem que ter contato com aquela pessoa para encaminhá-la no discipulado a seguir a vida cristã. É preciso saber quem é cada pessoa que quer. Há muitas pessoas que frequentam a igreja sem tomar decisão nenhuma. Muitas pessoas frequentam a igreja sem compromisso e sem querer deixar a vida passada. Eles vão assistir cultos, serão meros assistentes de cultos. Eles não podem ser contados, eles não são parte do todo da igreja. Mas a igreja precisa saber quem são todos que precisam ser discipulados. O líder, o pastor, os pastores, os líderes vão saber reconhecer quem são as pessoas que estão sendo discipuladas, estão sendo contabilizadas como membros verdadeiros do corpo de Cristo.
E precisa também a direção, todos os irmãos saberem quem são os turistas, os crentes borboletas, que aparecem ali de vez em quando, mas que também frequentam um monte de outras igrejas. Eles vão onde a bênção é maior. Precisa-se também conhecer esse tipo de gente para não perder tempo com eles, mas também para poder dizer a verdade que eles precisam ouvir. Isso é fundamental e Deus quer que cada um seja identificado, cada um seja contabilizado. Bom, mas nós, claro, é evidente, todas as igrejas têm um gesto de simpatia, uma atitude de compreensão, simpatia, de agradabilidade para com cada pessoa que vem, cada visitante, cada pessoa nova. Se alguém toma a decisão, então, nem se fala. Todas as igrejas são receptivas aos novos. Isso é muito bom. Mas isso não deve ser feito à custa de transigência com a justiça. Justiça é aquilo que é de Deus. Jesus veio para a gente acertar a vida, consertar a vida. Jesus não veio para abençoar crente que vive em pecado. Jesus não veio para distribuir bênçãos, muito menos para vender bênçãos e fazer barganha com campanha de igreja. Vem aqui 7 sextas-feiras, vai ser a grande bênção para você. Jesus não veio para isso. Ele veio para dar de graça, não é tão de graça assim, porque custa uma atitude de arrependimento da pessoa, e ele veio para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, que seja zeloso da justiça, zeloso de boas obras. Tito 2, versículo 14. Jesus veio para você se consertar, para a pessoa se consertar com ele, acertar a sua vida com a justiça de Deus. Ele veio para a pessoa acertar a sua vida com a justiça de Deus. Não pode haver tolerância com o erro na igreja. Há muitos erros que ficam escondidos no coração das pessoas e nós não somos responsáveis por isso. Mas uma vez que as coisas ficaram claras, que vieram à tona e são do conhecimento geral, então há que se tomar alguma posição. Nós não podemos aceitar o erro, porque isso é transigir com a justiça de Deus e o Senhor não aceita. A Bíblia, de princípio ao fim, é rica em ensinamentos, lições e exemplos de como Deus não aceita o erro. Jesus veio só por causa disto, do erro, do pecado, que não é para ser aceito. E há igrejas fazendo vista grossa. E na massificação, isso é impossível de ser tratado. 1000 pessoas ali, tem de todo tipo de gente, cobra, lagarto, jacaré e tudo mais ali. Não se pode, não se tem condições de identificar cada pessoa. Isso desagrada profundamente a Deus. O tratar a obra de Deus como uma massa, um número, uma plateia de número de pessoas, agradando as pessoas com um show religioso. Isso é uma afronta a Deus, a massificação. Deus quer identificar cada pessoa e Deus quer que o pecado seja tratado. Não devemos transigir com a verdade em benefício de agradar alguém. Para deixar esse pensamento bem claro, não é a simpatia que vai atrair o crente novo. Eu não estou me referindo à simpatia no sentido religioso de algum ato esotérico que se faz. Não é. É a simpatia pela pessoa, agradar a pessoa. Isso não é assim que se faz a obra de Deus. Agradando, atraindo, querendo mostrar maravilhas para a pessoa ficar satisfeita ali. Não é assim. Nós temos que mostrar a verdade, mas com amor, aplicar a verdade a cada pessoa.
E então, para enfatizar isto, nós somos sempre receptivos, simpáticos às pessoas que vêm, aos novos, mas isso não deve ser feito transigindo a verdade. Não devemos passar a mão na cabeça do erro dos outros, do pecado, porque a gente vai se tornar cúmplice do pecado dos outros. O apóstolo Paulo explicou isso para o Timóteo. Ô Timóteo, se você impuser as mãos, ou seja, se você se identificar com pessoas que estão vivendo em pecado, você estará sendo conivente com o pecado. Se você, crente, sabe que alguém está vivendo em pecado ao seu lado e você não faz nada, você está sendo conivente e vai levar diante de Deus a culpa daquele pecado também. Você está sendo complacente, é conivente com aquele pecado e está participando da afronta a Deus. Portanto, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Isso é dito especificamente com relação a obreiros, a gente ordenar obreiros, reconhecer, dar títulos de obreiros a certas pessoas sem conhecer bem essa pessoa. Nós devemos examinar a vida dessa pessoa, mas a identificação em posição de mão significa identificação com qualquer um, inclui esse risco de estarmos sendo coniventes com a pessoa. Portanto, nós devemos ter os braços super abertos para receber a todos que Deus envia, principalmente fora da igreja, porque dentro da igreja não é lugar para evangelizar, é lá fora onde as pessoas precisam. A igreja é para adorar a Deus, culto tem que ser dirigido a Deus, é para Deus, e o lugar de receber pessoas é indo até elas, visitando, abrindo os braços. Isso é importantíssimo. O amor nos faz ir até as pessoas e não ficar acomodados em casa ou dentro da igreja esperando as pessoas, como alguém dentro do barco esperando o peixe cair dentro do barco. O Senhor nos manda ir até onde as pessoas estão. Portanto, a nossa atitude de receptividade deve ser demonstrada lá onde as pessoas estão. Isso é o que devemos fazer, mas não devemos enganar a pessoa, pintando a pílula de dourado ou de verde e amarelo. Não devemos enganar a pessoa. Não devemos dizer que a igreja é maravilhosa, que os problemas dela vão ser resolvidos. Isso é uma tentação muito forte de a gente transigir com a verdade, com a justiça de Deus, em benefício de querer ganhar uma pessoa. Mas a pessoa que vai ser discipulada tem que aprender. E a gente vai tentar isolar essa pessoa dos problemas da igreja. A pessoa que é crente nova não deveria tomar conhecimento dos problemas mais sérios da igreja, porque toda igreja tem problema. Enquanto nova, ela deve ser discipulada, a gente não deve enganá-la, mas também não precisamos jogar sobre ela o peso de brigas, discussões, divisões, facções, obras da carne na igreja. Todas essas picuinhas todas, nós não precisamos jogar sobre a pessoa. Não devemos tapar os olhos da pessoa, não devemos dourar a pílula ou querer enfeitar a igreja para que ela veja coisas melhores e goste da igreja. Não é assim que a gente segura uma pessoa. Nós vamos cuidar dessa pessoa, mostrando a verdade, ensinando o que Deus manda, mas sem querer enfeitar a igreja, mas também não jogando sobre ela os problemas de igreja. Isso é muito importante. E a pessoa precisa ser discipulada num ambiente que não é essas maravilhas. Nós não estamos no paraíso. Ela tem que saber disso, mas ela precisa de atenção,
continuamente, de todo amor, para ser mostrada a verdade a essa pessoa. Procure entender isto. Ela não está no paraíso. Ela vai entender a verdade em meio a ambientes difíceis, por exemplo, dentro das igrejas. Esse ambiente dentro de igreja é ambiente complicado, como tem fofoca e problema. Então, nós vamos discipular a pessoa, não vamos esconder isso dela, mas também não vamos jogar em cima dela os problemas da igreja. Nós vamos tratar da vida dela, mostrando o padrão de Deus e cuidando com muito amor e carinho dessa pessoa. Você consegue compreender isto?